A alma humana, em sua jornada, frequentemente se encontra em um vale de silêncio, um deserto árido onde o eco da própria voz parece se perder antes mesmo de alcançar qualquer horizonte divino. Uma busca incessante por algo mais, uma sede profunda por uma conexão que transcenda o meramente terreno, que preencha os vazios que nenhuma conquista ou relacionamento humano parece capaz de suprir. Existe uma pergunta não formulada no cerne de muitos corações. Onde está a voz que acalma a tempestade interna, a presença que ilumina a escuridão da incerteza e a força que sustenta nos dias de maior fraqueza? Este silêncio não é apenas a ausência de som, mas a ausência percebida de uma resposta divina clara, um clamor por uma intimidade com o sagrado que parece sempre estar a um passo de distância, alimentando um anseio profundo por uma intervenção que traga significado e propósito genuíno à existência. Muitos vivenciam uma fé que se manifesta mais como um conjunto de rituais e obrigações do que como um relacionamento vibrante e transformador. A vida cristã, para alguns, torna-se uma série de tentativas de agradar a um Deus distante, uma lista de regras a seguir sem a força interior necessária para cumpri-las, ou um esforço exaustivo para ser bom em um mundo que incessantemente puxa para baixo. Há um abismo entre o que se acredita ser a promessa de uma vida plena em Cristo e a realidade de um cotidiano marcado por ansiedade, dúvida, lutas incessantes contra velhos hábitos e uma sensação persistente de vazio espiritual. O silêncio, neste contexto, é a ausência de direção clara, a falta de consolo tangível nas aflições, a incapacidade de discernir a vontade divina em meio ao caos das escolhas diárias e a percepção de uma ausência de poder para viver uma vida que verdadeiramente honre o Criador e reflita a luz do Evangelho. Este é o grito silencioso de uma alma que busca a plenitude da presença de Deus, mas não sabe como alcançá-la. No entanto, em meio a este vasto deserto de incerteza e carência, ecoa uma promessa antiga, um convite que transforma o silêncio em melodia, a aridez em fonte de vida e a fraqueza em poder inabalável. Existe uma resposta para toda a sede, para toda a busca e para todo o anseio que reside no âmago do ser humano, o Espírito Santo. Ele não é apenas uma força impessoal ou uma energia mística. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Consolador prometido por Cristo, o guia infalível, o Mestre divino, o selo da salvação e o poder que capacita o crente a viver uma vida sobrenatural em um mundo natural. O Espírito Santo é a própria presença de Deus habitando dentro daquele que crê, pronto para guiar, ensinar, consolar, fortalecer e revelar as profundezas do coração de Deus. Ele é a voz que rompe o silêncio, a luz que dissipa a escuridão e a água viva que sacia a sede mais profunda da alma. Para compreender como invocar o Espírito Santo diariamente para a própria vida, é crucial primeiramente entender quem ele é. O Espírito Santo não é uma emanação vaga ou um conceito abstrato. Ele é Deus. Possui intelecto, emoções e vontade. Ele fala, ensina, guia, entristece-se, ama, intercede, consola e convence. A Bíblia revela sua participação ativa desde a criação, pairando sobre as águas, e sua obra contínua na revelação da verdade, na regeneração de corações, na santificação dos crentes e na capacitação para o serviço. Ele é o elo vital entre a humanidade e o Pai, operando para manifestar a presença e o poder de Cristo no mundo. Sem o Espírito Santo, a fé seria uma teoria fria, a oração um monólogo sem resposta e a vida cristã um fardo insuportável. É Ele quem vivifica, quem dá propósito e quem transforma a aridez em um jardim frutífero de esperança e vitalidade. A invocação do Espírito Santo não é um ritual mágico ou uma fórmula secreta acessível a poucos eleitos. É uma atitude do coração,
uma disposição para render-se e convidar a presença divina a manifestar-se com poder e graça na vida cotidiana. O primeiro passo, fundamental e inescapável, é um desejo ardente e sincero pela sua presença. Assim como um faminto anseia por pão e um sedento busca água, a alma deve clamar por mais de Deus. Este anseio não é uma mera curiosidade intelectual, mas uma fome visceral que reconhece a própria incapacidade de viver plenamente sem a unção e a guia do Altíssimo. É a convicção de que nenhuma quantidade de esforço humano, conhecimento teológico ou disciplina religiosa pode substituir a necessidade da sua habitação e operação. A alma que realmente busca o Espírito Santo é aquela que se encontra prostrada, reconhecendo sua insuficiência e clamando por uma intervenção que transcenda qualquer limite humano. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Esta é a promessa para aqueles que não apenas desejam, mas que anseiam por uma retidão que só o Espírito pode produzir e sustentar. Se hoje você decide abrir o coração para a presença do Espírito Santo e permitir que ele transforme cada área da sua vida, escreva nos comentários: Espírito Santo, faça morada em mim. Ao declarar essa frase, você está fazendo uma oração de fé e inspirando outras pessoas a também buscarem uma vida mais íntima com Deus. Que esta seja a marca da sua entrega a partir de hoje. Após o desejo, a entrega total e a rendição são passos indispensáveis. O Espírito Santo não habita em vasos impuros ou corações divididos. Ele requer um espaço limpo, um altar de sacrifício onde a própria vontade é deposta e o pecado é confessado e abandonado. Arrependimento não é apenas sentir remorso, mas uma mudança de mente e direção, um abandono consciente das práticas e atitudes que entristecem o espírito. É um ato de humildade, onde a pessoa se reconhece falha e totalmente dependente da graça divina para a purificação e a transformação. A confissão de pecados abre as portas do coração para que o Espírito possa entrar e agir sem obstáculos. A rendição, por sua vez, é a entrega do controle. É dizer a Deus: tua vontade e teu caminho são mais importantes que os meus. É uma atitude contínua de submissão, permitindo que Ele guie cada passo, cada decisão, cada palavra. Sem esse terreno preparado, a invocação pode ser apenas um desejo efêmero, sem a profundidade necessária para uma manifestação duradoura. Com o desejo sincero e o coração rendido, a fé se torna o canal pelo qual o Espírito é recebido e atua. A fé não é uma emoção cega, mas uma convicção firme na fidelidade de Deus e em suas promessas. Crer que Ele enviou o Espírito Santo para habitar em seus filhos. Crer que Ele anseia por preencher cada vida com sua presença e poder. E crer que, ao pedir, a pessoa receberá. A fé remove as barreiras da dúvida e da descrença, abrindo um caminho direto para a comunhão divina. É a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e que suas promessas são inabaláveis. Essa fé ativa não espera sentir para crer. Ela crê para então sentir e experimentar a manifestação do Espírito. É um ato de confiança plena no caráter e na capacidade de Deus para operar milagres na vida de seus filhos, incluindo a plena manifestação de seu Espírito. A oração de convite é a ponte direta para a manifestação do Espírito Santo. Não se trata de uma oração robótica ou meramente formal, mas de um clamor do coração, uma conversa íntima com o Pai, pedindo que o Espírito Santo se manifeste com poder e graça. Esta oração deve ser específica, pedir por sua plenitude, por sua orientação, por sua unção para o dia, por sua voz para guiar as decisões. É um pedido constante, uma conversa que se estende por todo o dia, convidando-o a estar presente em cada tarefa, em cada interação, em cada pensamento.
É vital entender que o Espírito Santo já habita nos crentes desde o momento da salvação, mas a plenitude e a manifestação de seu poder são acessíveis através de uma constante renovação, um reabastecimento diário que se busca em oração. É pedir para ser cheio dele repetidamente, permitindo que ele transborde em todas as áreas da vida. O estudo e a meditação na Palavra de Deus são veículos primordiais para a voz do Espírito. É no texto sagrado que o Espírito se revela, ensina e guia. A Bíblia é a carta de amor de Deus à humanidade, inspirada pelo Espírito Santo, e é através dela que se aprende sobre o caráter divino, seus planos e seus caminhos. Ao mergulhar nas Escrituras, a mente é renovada, o coração é transformado e o espírito encontra material para moldar o caráter. Ler a palavra com uma atitude de busca, pedindo ao Espírito que revele a verdade e a aplique à própria vida, é um dos meios mais poderosos de invocá-lo. Ele é o Espírito da verdade, e a verdade está contida nas Escrituras. Através delas, ele discerne, confronta, consola e direciona, tornando-se uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento. A palavra é como um farol, que, aceso pelo Espírito, ilumina o caminho em meio à escuridão e à incerteza. A obediência é a prova viva de uma vida guiada pelo Espírito. Não se pode pedir a sua presença e, ao mesmo tempo, ignorar suas direções. A obediência não é um fardo, mas uma resposta de amor à sua liderança. Quando o Espírito fala através da palavra, da oração ou da convicção interior, a resposta deve ser imediata e incondicional. Cada ato de obediência abre ainda mais o canal para a sua operação, enquanto a desobediência o entristece e o afasta. É na trilha da obediência que o Espírito Santo se manifesta com maior clareza e poder, revelando seus planos e capacitando para cumprir a vontade divina. A vida de obediência é um testemunho silencioso, mas poderoso, da obra do Espírito em transformação constante do ser. A obediência é o solo fértil, onde as sementes da sua guia podem brotar e dar frutos abundantes, demonstrando ao mundo a realidade de uma vida dirigida pelo divino. A adoração e o louvor criam uma atmosfera propícia para a manifestação do Espírito Santo. Quando se eleva a voz em adoração genuína, reconhecendo a majestade e a santidade de Deus, o céu se abre e a sua presença é sentida de maneira mais profunda. O louvor afasta as preocupações do mundo, eleva o espírito e direciona o foco para o Criador. É na adoração que o ego diminui e Deus se engrandece, criando um ambiente onde o Espírito Santo se move livremente. Seja através de cânticos, de palavras de exaltação ou de um coração rendido em silêncio, o louvor é uma chave para destravar a plenitude da sua presença, transformando o ambiente espiritual e a própria alma. É um ato de amor e reverência que convida o Rei da Glória a fazer morada e a operar em cada detalhe da vida. Além dos passos ativos, a invocação diária do Espírito Santo também envolve uma constante consciência e sensibilidade à sua presença. Trata-se de uma vida vivida em parceria com Ele, reconhecendo-o em cada momento, consultando-o em cada decisão e permitindo que Ele preencha cada espaço do coração e da mente. É desenvolver um ouvido espiritual para discernir sua voz suave, um olhar espiritual para perceber sua obra e uma sensibilidade espiritual para sentir sua direção. Isso requer intencionalidade, um compromisso de manter a mente e o coração abertos à sua influência, recusando-se a deixá-lo em segundo plano em meio às distrações do mundo. É viver de forma consciente de que o Consolador está presente, atuando, guiando e capacitando em cada instante. Quando o Espírito Santo é invocado diariamente e se manifesta plenamente, os benefícios são transformadores e tangíveis. O primeiro e talvez mais evidente é a orientação divina.
Em um mundo saturado de informações e opiniões conflitantes, ter um guia infalível é um tesouro inestimável. Mas quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16:13. Esta passagem é uma promessa de clareza e direção em todas as áreas da vida. O Espírito Santo revela a vontade de Deus, ajuda a discernir entre o certo e o errado e capacita a tomar decisões sábias que honram a Deus e promovem o bem-estar. Seja em questões grandes ou pequenas, em dilemas morais ou escolhas profissionais, ele está pronto para guiar. A capacitação e o poder são outras manifestações cruciais. A vida cristã não é vivida na força humana, mas no poder do Espírito. Ele capacita para vencer o pecado, para resistir às tentações, para falar com ousadia sobre Cristo e para servir com paixão e eficácia. Sem o Espírito, o esforço humano é limitado e muitas vezes infrutífero. Com ele, o impossível se torna possível. O poder do Espírito não é para exibição, mas para a transformação interior e para o testemunho exterior, permitindo que a luz de Cristo brilhe através daquele que crê em um mundo que tanto precisa. É a força que permite ir além dos próprios limites, superando obstáculos que antes pareciam intransponíveis e alcançando metas que por si só seriam inatingíveis. O consolo e a paz são dádivas preciosas em meio às tempestades da vida. O Espírito Santo é o consolador por excelência. Em momentos de dor, perda, ansiedade ou desespero, ele é a presença que acalma a alma, enxuga as lágrimas e renova a esperança. Sua paz transcende todo o entendimento, guardando o coração e a mente em Cristo Jesus. Ele não promete uma vida sem desafios, mas garante uma presença que sustenta e conforta através de cada um deles, transformando o vale da sombra da morte em um caminho de fé. Este consolo é profundo e real, não é uma fuga da realidade, mas uma capacidade de enfrentá-la com serenidade e força, sabendo que não se está sozinho. A convicção do pecado, da justiça e do juízo é uma obra essencial do Espírito. Ele revela a impureza do coração e a necessidade de arrependimento, conduzindo a uma contínua purificação e santificação. Essa convicção não é para condenar, mas para restaurar e direcionar de volta para os braços de Deus. Ele também revela a justiça de Cristo, que é a base da salvação e a certeza do juízo futuro, incentivando a uma vida de integridade e temor a Deus. É uma bússola moral que mantém a alma alinhada com os propósitos divinos. Finalmente, a manifestação do fruto do Espírito é a evidência mais clara de sua presença e obra. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Estas não são qualidades que podem ser cultivadas pelo mero esforço humano. São o resultado natural de uma vida cheia do Espírito. O amor que ele produz não é egoísta, mas abnegado. A alegria não é baseada em circunstâncias, mas em Cristo. A paz é imperturbável, a paciência é ilimitada, a benignidade é compassiva, a bondade é genuína, a fidelidade é inabalável, a mansidão é força sob controle e o domínio próprio é vitória sobre as paixões. Estes frutos são o testemunho visível da transformação interior que o Espírito opera, tornando a pessoa uma luz para o mundo e um reflexo do caráter de Cristo. É importante, contudo, desmistificar algumas concepções errôneas e superar obstáculos comuns na jornada de invocação do Espírito Santo. Muitos acreditam que a experiência do Espírito é um evento único, uma espécie de batismo que, uma vez recebido, dispensa a necessidade de uma busca diária. No entanto, a Bíblia ensina uma plenitude contínua,
uma necessidade de ser cheio do Espírito repetidamente. Não se trata de uma dose única, mas de uma alimentação diária, um respirar constante de sua presença. A vida cristã é uma maratona, não um sprint, e a energia para essa maratona vem do Espírito Santo em um reabastecimento constante. O relacionamento com Ele é dinâmico, exigindo manutenção e investimento diários. Outro equívoco é pensar que o Espírito Santo é apenas para pessoas especiais, pastores, evangelistas ou aqueles com dons espetaculares. A verdade é que o Espírito é prometido a todos os crentes, sem distinção. Cada filho de Deus tem o direito e a capacidade de ser cheio do Espírito Santo e de manifestar seus dons para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. As manifestações podem variar, mas a presença e o poder estão disponíveis para todos que o buscam com sinceridade. O Espírito não faz acepção de pessoas. Ele preenche aqueles que têm um coração faminto e sedento por sua presença e seu poder em suas vidas, independentemente de seu status ou chamado ministerial. A luta com a sensação de não sentir nada é um obstáculo real para muitos. A fé não se baseia em sentimentos, mas na palavra de Deus. Há momentos em que o Espírito age de forma imperceptível aos sentidos, mas nem por isso sua obra é menos real ou poderosa. É preciso crer que ele está agindo mesmo quando não há sensações visíveis ou emoções intensas. A constância na oração, na leitura da palavra e na obediência, mesmo na ausência de sentimentos, fortalece a fé e aprofunda o relacionamento, preparando o terreno para momentos de maior clareza e manifestação tangível. A ausência de emoções não é a ausência de Deus, é um convite à fé mais profunda. Além disso, é preciso reconhecer a realidade da guerra espiritual. O inimigo de almas não deseja que o crente viva uma vida cheia do Espírito, pois sabe do poder que isso representa. Distrações, dúvidas, acusações e ataques são ferramentas usadas para desviar a atenção e desanimar. A invocação diária do Espírito Santo é, portanto, também um ato de resistência espiritual. Um fortalecimento contra as hostes das trevas. É estar revestido da armadura de Deus, com o Espírito como a espada e o escudo, capacitando-o a permanecer firme contra as ciladas do maligno. A batalha é real, mas a vitória é garantida para aqueles que andam no Espírito e por ele são guiados. Para manter uma conexão vibrante e constante com o Espírito Santo, a pessoa é chamada a um compromisso de vida. Isso inclui a confissão regular de pecados, mantendo o vaso limpo para sua habitação plena. Não é apenas uma limpeza inicial, mas uma vigilância constante sobre o coração e as atitudes, confessando rapidamente qualquer pecado que possa entristecer o espírito. A continuidade na rendição é igualmente vital. É um processo diário de entregar a própria vontade, os planos e as preocupações a Deus, permitindo que Ele seja soberano em todas as coisas. A vida com o Espírito é uma vida de constante dependência e confiança, onde cada novo dia é uma nova oportunidade de dizer sim à sua liderança. Permita que o Consolador transforme seu deserto em jardim. O envolvimento em uma comunidade de crentes também é fundamental. O Espírito Santo age no corpo de Cristo e a comunhão com outros irmãos e irmãs na fé oferece encorajamento, prestação de contas e oportunidades para o ministério. Juntos, os crentes se fortalecem, oram uns pelos outros e experimentam a plenitude do Espírito de formas que não seriam possíveis isoladamente. A igreja, como o corpo de Cristo, é o ambiente onde os dons do Espírito são exercidos e onde a presença de Deus é manifestada coletivamente. A jornada de invocação do Espírito Santo não é um caminho sem desafios, mas é uma jornada de promessas cumpridas, de transformação profunda e de uma vida que transcende o ordinário.
Começa no silêncio da busca e se aprofunda na resposta viva e atuante do Espírito. Não se trata de uma experiência mística distante, mas de um relacionamento íntimo e palpável com o próprio Deus, que habita em cada crente, pronto para guiar, consolar e capacitar. É a resposta para a sede da alma, para a busca por significado e para o anseio por uma vida que realmente importe. Portanto, o convite se estende para que cada um se lance nessa busca fervorosa, nesse mergulho profundo na presença do Espírito. Que o anseio pelo divino se transforme em um clamor persistente, que a rendição seja completa e que a fé seja inabalável. Que a oração se torne um diálogo constante, que a palavra seja a bússola diária e que a obediência seja a manifestação visível de um coração entregue. Permita que o silêncio que outrora ecoava no coração seja preenchido pela melodia celestial da sua voz, pela plenitude da sua presença e pelo poder transformador de sua obra. O Espírito Santo está pronto para transformar o deserto em jardim, a fraqueza em força, a incerteza em clareza e a vida comum em uma manifestação gloriosa da presença de Deus. Que essa jornada de invocação diária comece hoje, levando cada vida de um vale de silêncio a uma montanha de resposta e de um lugar de ausência, percebida para a plenitude da presença divina, transbordando em amor, alegria e paz, capacitando a viver com propósito e a impactar o mundo com a luz de Cristo, através do poder inesgotável do Consolador.